em que a cristandade atual é semelhante ao mundo antigo. Segunda parte. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. Aqui em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo explica o que acontece quando se rejeita o conhecimento de Deus e o clamor de Deus por arrependimento, por salvação. Ele fala no versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Glorificar é como você acender farol alto. É dar devida a luz alta, né, a glória alta, aquilo que é devido, aquilo que realmente merece ter glória. É você botar o farol alto em cima de alguma coisa que é muito importante. Isso é glorificar. Obviamente, o homem humano, o homem pecador, ele não gosta da glória de Deus. Ele não vai querer, de maneira alguma, ficar debaixo da luz do escrutínio de Deus, porque aí as suas sujidades são reveladas, né? Elas aparecem. E no versículo 22, por isso que fala que o seu coração insensato se obscureceu. Por quê? Porque rejeitaram a glória de Deus, não glorificaram a Deus. Dizendo-se sábios, versículo 22 de Romanos 1, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É interessante que aqui ele coloca exatamente a ordem da criação. O ser mais elevado da criação é o homem. Abaixo do homem, as aves que voam no céu. Abaixo das aves, os quadrúpedes, que não conseguem nem levantar o olhar para o céu, mas ficam olhando só para a terra. E abaixo dos quadrúpedes, os répteis, que rastejam. E nós sabemos que, ao pecar, Adão e Eva, né, quando caíram em pecado, eles deram ouvidos ao animal. Na realidade, era Satanás travestido de uma serpente, mas era o animal mais rastejante que havia sobre a terra, mais baixo dentro da escala da criação de Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, quando nós vemos a sociedade, principalmente moderna, e achamos que ela não é idólatra, porque ela não faz estátuas, né, monumentos para adorar cobras, ou adorar vacas, ou adorar aves, gaviões, ou como faziam os egípcios, por exemplo, como fazem os hindus até hoje. E nós devemos lembrar que hoje é o tempo do homem, é o dia do homem. O homem hoje é o ídolo mais adorado da face da terra, mas ainda assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu vi uma notícia num jornal, eu não sei se é britânico ou americano, dizendo que ela dizia assim, os bebês são bonitinhos, mas também são péssimos para o meio ambiente. Então, o artigo dizia para as pessoas evitarem bebês, porque eles estão destruindo o meio ambiente. Então, dá vontade de perguntar se nós temos que matar os nossos filhos para salvar as baleias, né? Mas esse é o estado de ignorância e loucura em que o ser humano que se acha sábio chegou, já querendo descartar aqueles que não servem. Isso já foi feito, né? Nós sabemos que isso já foi feito, essa tentativa já foi feita, a última delas durante a Segunda Guerra Mundial, que era o descarte dos que sofriam de problemas mentais, ou crianças que nasciam albinas, ou com algum defeito, alguma coisa, porque elas não serviam para o meio ambiente, né? Elas não serviam para ajudar a sociedade. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura
mais a criatura, e isso se chama humanismo, é honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano é ele rejeitar a Deus, rejeitar o conhecimento de Deus e ser entregue pelo próprio Deus a praticar coisas que não convêm. Porque é o pior abandono que existe, você ser abandonado pelo próprio Criador. E isso vai acontecer, nós sabemos, durante a grande tribulação, quando Deus vai enviar uma operação do erro, para que creiam na mentira todos aqueles que não tiveram amor pela verdade. Então, por isso o anticristo será recebido. Porque o próprio Deus vai colocar nos seres humanos um anseio pela mentira, um desejo de crer na mentira. E foi o que aconteceu aqui, é o que acontece aqui, que Paulo explica na sua carta aos Romanos, né? E hoje hoje isso prevalece em toda a sociedade ocidental, pelo menos. Nós sabemos que em outros países não, mas pelo menos na sociedade cristianizada é a que atingiu o mais baixo nível de imoralidade. É a sociedade cristã, que nós chamamos de cristandade. Que hoje isso é aceito, inclusive, até em igrejas, por clérigos e tudo mais, como sendo a forma politicamente correta. E então, lá em Pedro, ele fala de Sodoma e Gomorra, que justamente por terem adotado essa forma que hoje chamamos de politicamente correta, eles foram destruídos. As duas cidades foram destruídas. E Ló foi salvo, como que por um triz, né, a gente pode dizer. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, nós vemos que livrou, no versículo 6, condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, existe um monumento, vamos chamar assim, de exemplo para essa cristandade atual, e por isso que eu faço aqui uma separação, né, nesse pecado de Sodoma e Gomorra, porque ele é o que mais prevalece na sociedade cristianizada, por incrível que pareça. Por isso que nós até encontramos depois em Apocalipse, quando nós lemos sobre profecia, nós descobrimos que a Babilônia, a grande, que representa a sociedade cristianizada, as terras que foram privilegiadas com o Evangelho, ficarão desertas. E, no entanto, no Oriente haverá pessoas salvas que viajarão a Jerusalém para honrar durante o milênio, né, para dar honras ao Senhor. São justamente essas civilizações que não tiveram a oportunidade do Evangelho, mas ao mesmo tempo também não caíram na extrema decadência que caiu a cristandade e os países chamados cristãos. E no versículo 7, livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então Ló escolheu ir para Sodoma, escolheu sentar-se à porta da cidade, que era o lugar que os juízes se sentavam. Ele quis ser um dos que estavam ali na direção da cidade, mas chega uma hora quando os homens querem tomar os anjos que estavam hospedados em sua casa para ter relações com eles, e Ló chega ao ponto absurdo de entregar suas duas filhas virgens para os homens da cidade, e os homens rejeitarem e ainda falarem: esse estrangeiro
quis habitar entre nós e quer ser juiz em tudo. Ele teve que ouvir isso antes de precisar fugir de Sodoma, levando sua mulher, suas filhas, e ainda assim, nós lemos depois a vida dele, a mulher dele acaba morrendo no caminho e as filhas acabam tendo relações com o próprio pai. Quer dizer, uma vida com um testemunho desgraçado, esse que Ló teve. E tudo por ter rejeitado a direção do Senhor. Mas era um justo porque ele se afligia do que ele via ao seu redor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.